Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde e tá todo mundo naquela falação, né? É Páscoa, é chocolate, é comilança. Tu passa pelas lojas de chocolate, tá todo mundo saindo pelas janelas, que nem eu digo. Tu vai no mercado, tá todo mundo com o carrinho cheio. Então, a gente sabe que Páscoa não é isso, né, Diego? Páscoa é renovação, é gratidão, né? Só que a gente acaba levando tudo pro outro lado também. E a pergunta que não quer calar é: como vamos emagrecer ou se manter no nosso peso com toda esta comilança? Tem muito chocolate, então, à vista a partir de agora, né? Falar aqui desse equilíbrio alimentar, dá para falar um pouco da compulsão alimentar também, Fernanda? Então, para a gente falar um pouquinho de tudo isso, Diego, a gente tem que começar pela compulsão, tá? Então, o que é essa tal dessa compulsão? Essa compulsão é um transtorno, tá? Caracterizado por episódios em que a pessoa come grandes quantidades de comida de forma rápida, descontrolada, mesmo sem estar com fome. E depois fica culpada, triste, frustrada. E como é que o nosso corpo, como é que essa compulsão acaba afetando o nosso corpo? Primeiro, a gente ganha peso. Segundo, a nossa insulina, ela fica numa baita de uma montanha-russa e a gente pode ficar sujeito a ser um paciente pré-diabético. Terceiro, sobrecarregamos o fígado, sobrecarregamos o intestino, ficamos sem energia, porque o doce, ele tira muito a nossa energia. O corpo, ele precisa trabalhar demais para metabolizar tudo isso. E aí, o que acontece? Aquela energia que você tinha para trabalhar, para fazer atividade física, para sair, você acaba ficando sem energia, porque o teu corpo precisa digerir tudo isso que você comeu. E, por último, também não menos importante, tudo isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A gente estava conversando esses dias, eu e o meu marido, como tem falecido pessoas jovens. Claro que não é só isso, essa questão da obesidade, de comer errado e tudo, mas a gente se questiona também, né? Essas doenças cardiovasculares aí de repente acontecendo. E também tem uma outra questão, Diego, na nossa mente. Isso é muito importante, essa questão da compulsão. Porque o que acontece conosco quando a gente come sem necessidade? A gente fica culpado, arrependido, ansioso, fica com baixa autoestima, tá? Eu conheço pessoas que comem escondidas, né? Porque tem vergonha, tá? Isso pode variar, né? Pode virar um ciclo, né? Alivia uma emoção, aí tu come, você se alivia, daí daqui a pouco tu come de novo para se aliviar de outra coisa, né? E vira um ciclo. E a compulsão, Diego, ela não é falta de força de vontade, como as pessoas dizem por aí, tá? Ela pode estar relacionada a doenças emocionais, a fatores hormonais. Nós, mulheres, por exemplo, na TPM, né? Nossa, a gente fica louca de vontade de comer doce. Não são todas, mas acontece com 70% das mulheres, tá? Temos problemas, podemos ter fatores neurológicos envolvidos e até fatores nutricionais. E é bem importante, Diego, quando você vê que você está vivendo isso, para isso não se instalar como doença, procurar um profissional para te ajudar, que pode ser qualquer um desses aqui que eu citei, ou um nutricionista, ou um médico, ou um psicólogo. Todos esses profissionais, eles entram nessa equipe multidisciplinar que trata uma compulsão alimentar. Fer, conta pra gente, quais hábitos alimentares ajudam, então, a prevenir a tal da compulsão? Então, primeira coisa, a gente tem que comer na hora certa, tá? Tem gente que come 6 vezes por dia, tem gente que come 3, mas vocês têm que escolher horários para comer. Se você fica comendo toda hora, o que acontece? Comi uma coisa agora, o meu pico de insulina vai lá em cima, quando baixa essa insulina eu tô com fome de novo. Então, por exemplo, depois eu vou dar uma dica para ajudar nisso aí, tá? Alimentos ricos em fibras e proteínas. Quanto mais fibra você comer, em vez de tomar suco de laranja, come laranja. Em vez de ficar comendo um monte de carboidrato, come uma proteína, uma carne, um whey protein, um ovo, que com certeza você vai demorar mais tempo para ficar com fome. Evitar dietas muito restritivas. Diego, eu vou fazer uma promessa que eu vou ficar 50 dias sem comer chocolate. Gente, se você gosta de chocolate, para que fazer isso? Se limita a comer um quadradinho depois do almoço. A
A gente não precisa disso, pessoal. A gente não precisa desses jejum, dessas coisas. Ou então, se você fizer, com orientação. Mas tem que ter cuidado nessas dietas restritivas. Hidratação. Tomar muita água, porque às vezes o que você tem é sede e não é fome. Bom, o pessoal perguntava aqui de produtos naturais, então, que podem ajudar, dando então essas dicas aqui no programa para você. Também, qual é um melhor horário para quem vai comer aquele chocolatinho? Tem um horário mais propício aí, Fernanda? Então, olha só, Diego, nós temos que avaliar várias coisas. O melhor horário para comer chocolate é depois do almoço e depois da janta, ou depois da janta, mas preferencialmente depois do almoço. Por quê? Quando você come qualquer coisa que você comer, por exemplo, vamos supor o almoço, tá? No almoço lá você tem salada, carne e um carboidrato. Por exemplo, feijão, arroz, carne e salada. Você vai comer tudo aquilo lá, o teu corpo ele vai se preparar para liberar uma carga de insulina para digerir isso aí. Então, se você botar o chocolatinho depois do almoço, você aproveita o embalo para digerir o chocolate também. Então, aquele teu pico de insulina vai lá em cima. Como você comeu carboidrato e proteína, você vai demorar mais tempo para sentir fome de novo. E você aproveita essa glicose, essa insulina ali e já faz tudo o que tem que fazer. Vai comer de novo aí pelas 4 horas da tarde, porque você tem base, né? Então, eu diria que o chocolate ali é a cereja do bolo. Você aproveita aquela insulina que está junto. Se você almoçar, deixar para comer um chocolate às 3 horas da tarde, você vai liberar o mesmo pico de insulina. Se você deixar para comer às 5 horas da tarde chocolate, mesma coisa. Então, uma escolha inteligente de um horário para comer o chocolate é depois da janta, do almoço ou depois da janta, preferencialmente depois do almoço. Aquele bolo de uma festa de aniversário, qual que é o melhor horário para comer? Depois do almoço, porque você já aproveita aquela insulina que você está liberando. Então, não é que não pode comer, gente, pode, mas escolher a hora certa. Ó, quando a gente come o chocolate às 3 da tarde, por exemplo, às 4h30 você vai estar com fome de novo, tá? Porque você é muito rápido, essa energia ela é consumida muito rapidamente, tá? E te dá mais vontade de comer doce. Aí bate fome de novo, principalmente por mais açúcar, vira um ciclo. Outra coisa, eu digo, o excesso de picos. Se você comer um chocolate na metade da manhã e na metade da tarde, cada pouco você vai fazer um pico de insulina. A chance de você virar um paciente diabético é grande. Então, dá pra gente evitar isso aí. Só com essa sugestão aí. E também você evita engordar. Porque quando a gente fica liberando pico de insulina toda hora, aonde que vai a gordura? Abdominal, na barriga, aquela famosa pochete que nós odiamos. Então, a gente pode evitar isso aí. Essas oscilações frequentes de comilança, se você fica toda hora com doce na tua corrente sanguínea, você fica com a chance também de quê? De cansaço, irritação e mais vontade de comer doce. Então, às vezes você pergunta para a pessoa assim, ó, ela te diz, eu tô sempre muito cansada, as minhas vitaminas estão todas em dia. O que pode ser? Ficar comendo doce o tempo todo. Você faz vários picos de insulina e o corpo precisa concentrar para digerir aquilo e daí ele tira todo o teu ânimo, o teu vigor, a tua energia, tá? Então, principalmente, Diego, seria isso. Na questão dos produtos naturais, vou falar bem rapidinho. O que a gente pode indicar? Então, o 5-HTP, que é um produto natural que se chama Grifônia, tá? Ele ajuda a saciar a vontade de comer doce, principalmente também melhora o humor. Então, para nós na menopausa, sabe aqueles 7 dias lá que tu te sente cansada, irritada, chorosa, gorda, inchada, tudo, passa 1000 coisas. A gente é, como é que é? Mulher de fases. Na menopausa nós somos mulheres de fases. Então, naqueles 7 dias, você pode tomar um 5-HTP. Vai controlar a tua vontade de comer doce e você vai ficar mais bem-humorada, sem brigar com ninguém, tá? Tem 2 produtinhos que são legais também, que é a Gimena silvestre e a Garcinia, que a gente pode comprar elas na forma de tintura. Eu gosto lá na farmácia de indicar assim, ó, 30 gotas numa garrafinha de 500 ml de água, vai tomando ao longo do dia.
porque aí tu toma água também. Isso é muito importante para a saciedade, tá? Tem um outro produto que eu gosto muito, que é o Cerenzo. O Cerenzo e a Relora são 2 produtos que ajudam a controlar o nosso cortisol, que é o estresse. Que às vezes a gente, por conta do estresse, a gente come. E é fato, tá? E assim, ó, eu vejo eu por mim, Fernanda, eu nem tô estressada, mas eu tô muito agitada porque eu tenho muita coisa para fazer no dia. Nossa senhora, já como bem mais. E tem 2 produtos interessantes, Diego, que é o Orlistat natural e o Ozempic natural. O Ozempic natural, então é em cápsula, não é na forma de caneta, não precisa se injetar nada, que é para controlar a saciedade. Aí eu passo o dia inteiro com fome. Toma um Ozempic natural, que é o Akermat, derivado da pimenta. Quem não pode tomar pimenta, tem o outro que é o derivado das uvas, que é o Vinogrape, que os 2 são excelentes. Ajudam a acelerar o metabolismo, controlar o açúcar circulante e diminuir a vontade de comer. E o Ocralin, que é o Orlistat natural. Supondo você, Diego, que tem uma semana inteira de janta, que acontece, né? Tem semanas que começa segunda, terça, quarta, quinta, daí uma noite é pizza, outra noite é churrasco, outra noite tem cerveja. Então você não quer engordar. Esse Ocralin não deixa você absorver a gordura. Então a gordura vai embora e não fica absorvida no teu corpo. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho em casa para aqueles dias que a gente resolve comer uma pizza fora e no rodízio de pizza, ou resolve comer um X, chega em casa e toma o Ocralin, manda embora essa gordura, uma maravilha. Fê, e também algumas pessoas comem chocolate e ficam constipadas. Tem alguma dica do que fazer? Então, isso vem muito, tá, Diego? A gente escuta muitas pessoas dizerem, eu comi um chocolate e não tô legal. Então, olha só. Quando a gente come doce, principalmente o chocolate que não é de boa qualidade, que tem muita gordura, o corpo demora muito para digerir, tá? A gente precisa colocar muita energia ali, tá? E você acaba sobrecarregando, às vezes, o intestino também, tá? A melhor coisa é, primeiro, você escolher um chocolate meio amargo. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas tem um estudo que o chocolate 70%, ele é bom até para quem tem problema de pressão. E se você comer depois do almoço, um quadradinho, tá tudo bem. Uma super dica, Diego, é o quê? É as pessoas colocarem o chocolate junto com fibra. Ah, mas como é que eu faço isso? Então, para minha surpresa, tem uma empresa aqui em Tapejara, até vou fazer propaganda, tá? A Delicatos. Eu fui lá ontem pegar umas coisinhas que eu precisava colocar nas cestas. As gurias lá, elas têm um damasco com chocolate. Então, por exemplo, você quer dar para uma pessoa diabética um chocolate, você pode colocar esse chocolate com damasco, por exemplo. Que então a pessoa vai comer um damasco depois do almoço, então ela tem uma fibra associada ao chocolate. Já não é tão ruim. Se fosse meio amargo, seria melhor, mas é uma sugestão. Outra ideia, por exemplo, é você cortar uma maçã e colocar um chocolate e botar no micro-ondas, ou uma banana, né? Claro que tem que cuidar das quantidades. Outra dica, Diego, é a tal da canela. Todo mundo fala da canela. Então, por exemplo, assim, ó, canela é ótima para tirar vontade de comer doce. Tô louca de vontade de comer um doce no final da tarde, que é aqueles dias que a gente tá menstruada. Pega uma banana, bota no micro-ondas, dá uma aquecidinha e coloca um pouquinho de canela em cima. Maravilhoso. Ou então a água saborizada com canela, né? Bota um pouquinho de canela na tua água e vai tomando ao longo do dia. Tudo isso ajuda. Para mim, Fernanda, o que funciona muito bem é um preparado de inulina com glicina. O que é isso? A inulina é uma fibra e a glicina é um aminoácido. Quando eu como demais, que eu sinto que o meu intestino está meio travadinho, de noite antes de dormir, eu boto num copo d'água um scoop de inulina e um scoop de glicina, que são 2 farinhinhas, que eu digo, né? 2 salzinhos que tu bota na água, ela desmancha, fica meio doce e você toma. A glicina, ela também está sendo comparada hoje em dia com o whey protein natural, que ela ajuda a definir o nosso corpo e ela é um aminoácido. Então é tranquilo. No outro dia você vai levantar, se você der uma caminhada de 10, 15 minutos, gente, o intestino limpa. Então é uma super opção para quem tem problemas de intestino. Claro que tem algumas pessoas que pode ser que vão ter que tomar mais, um período maior, né? Eu tomo um dia, já noto diferença. Mas é que eu sempre fui usuária de probióticos. Então, o meu intestino está em dia. Ele só desorganiza
quando eu como demais. Então, daqui a pouco, uma pessoa que já tem um intestino desorganizado vai ter que fazer um tratamentinho com glicina e inulina. Mas é aquilo que eu falei para vocês, gente. Não é remédio, é uma suplementação natural, uma fibra e um aminoácido que funciona super bem. Fer, quem quiser falar contigo, encontrar vocês, como é que faz? Então, Diego, a gente está localizado em 2 endereços, lá na Saúde Center Clínica e aqui na Júlio de Castilhos, com a nossa farmácia de manipulação e a drogaria. Quem já passou na Rua do Comércio já deve ter visto que a gente colocou uma placa lá pertinho da lotérica, da padaria Persã, do posto Caninha. Então, lá, Diego, a gente está estruturando um novo laboratório de manipulação. A gente não vai se mudar, para quem está me perguntando, é um ponto novo que a gente vai abrir. A gente vai fazer um laboratório mais moderno, mais bonito, uma loja mais no centro, mais próxima, para atender essas pessoas aí que o pessoal do interior que vem no mercado, que vai na lotérica, né? Às vezes o pessoal me encomenda aqui, aqui na Júlio de Castilhos fica um pouco fora de mão. Então ali nós vamos ter um ponto com uma farmácia de manipulação. Estamos estruturando, estamos trabalhando. Muita paciência nesse momento, Diego, para poder estar entregando, então, mais um local para vocês aí usufruírem dos nossos serviços, né? De forma mais prática, mais rápida, né? Aproveitando também, Diego, esses minutinhos finais, eu quero desejar, em nome da nossa equipe Naturenza, a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Pessoal, vamos comer, sim, nós merecemos. Eu sempre digo que a gente funciona tanto que a comida ela entra assim como um prazer. Tá? Eu tinha um professor de homeopatia que hoje ele é falecido e ele dizia sempre que o único prazer que o ser humano não perde na vida é de comer, mas nós podemos escolher uma forma mais responsável de fazer isso, né? Com dicas simples que eu dei hoje no programa, né? A gente não precisa se abrir mão de tudo, dá para ser feliz comendo sim, e vamos lembrar que esse é um momento de renovação. Tire um tempinho para agradecer o que você tem, tire um tempinho para fazer a sua oração. Cada um procura o seu Deus, né, Diego? Que isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que é um momento que a gente precisa muito agradecer, né? Eu acho que nós estamos vivendo num mundo hoje que a gratidão ela vem em primeiro lugar, né? E não só agradecer, mas também poder ter atitudes de gratidão. Acho que é um momento bem importante, né? Que ficou alguma dúvida, pessoal? Liga lá, chama no WhatsApp 54-3344-3000. Quem não ouviu todo o programa, daqui a pouco está no canal do YouTube Naturenza. Quem quer comprar alguma coisa, não mora em Itapejara, www.naturenza.com.br. Semana que vem temos mais dicas de saúde.